Família, hein? Que família. Bom, nós vamos voltar a uma história que nós já demos aqui no Cidade Alerta Paraná. Qual é essa história? Você imagine o seguinte, o gerente de uma fábrica de cal. O homem foi executado na frente da esposa. Foram mais de 8 tiros. A polícia acredita que os assassinos são assassinos de aluguel, ou seja, foram contratados para cometerem o crime. Lembram-se que nós mostramos os dois de capacete nesta moto? Mas a dúvida, será que persiste? Afinal de contas, o homem não tinha passagens policiais, não tinha envolvimento com o crime. O homem, eu digo, o que foi morto. Mas se os dois são contratados para matar, quem são os mandantes? Venha, Tiago Silva. No portão de entrada da empresa onde Fernando trabalhou no último ano, cartaz informando o luto. Funcionários do Rei do Cal foram ouvidos pela polícia e todos, sem exceção, falaram coisas boas a respeito do gerente assassinado no começo da semana com 8 tiros. Para a polícia, o assassinato foi encomendado. As pessoas que estão na moto receberam dinheiro para cometer o crime. E essa é a primeira certeza que a polícia tem. Aqui na localidade onde o crime aconteceu, zona rural, já de Campo Largo, está todo mundo assustado, ninguém acredita que um crime tão violento foi registrado por aqui, porque a região é calma, é tranquila, ou era, até a morte de Fernando. Pelas imagens, é possível observar que os assassinos, eles vêm nessa direção. Eles passam por este portão que fica o tempo todo aberto, até para o trânsito dos caminhões que trabalham aqui na empresa. Então, o portão fica assim, permanece aberto o dia inteiro. Lá em cima, as pessoas que estavam trabalhando, abastecendo os caminhões, e o Fernando, ele ficava nesse escritório aqui. Era ele o responsável por cuidar de toda essa empresa. Trabalhava dia e noite aqui no local e optou em morar no escritório. Parte de baixo do escritório da empresa, parte de cima, onde o Fernando ficava com a companheira. No dia do crime, Fernando estava trabalhando perto das 5 horas da tarde, quando é possível observar que os criminosos, eles passam com a maior facilidade por aqui, não precisa se identificar. Eles entram na portaria, vão em direção ao escritório, ali são recebidos pela esposa do Fernando com o pretexto de entregar um currículo. Ela chama o marido, era o marido que contratava as pessoas aqui, muita gente trabalhava, o fluxo de pessoas aqui trabalhando sempre tinha um giro muito grande. Fernando recebe os dois assassinos que não falam absolutamente nada e começam a disparar na direção da vítima. Foram 8 tiros efetuados contra Fernando, característica de uma execução. Em seguida, os criminosos, eles passam aqui tranquilamente. Mais uma vez, não tem ninguém na entrada aqui da empresa, sobem em direção à estrada principal e desaparecem. Foi o pai de Fernando que reconheceu o corpo do filho no IML. O pai também prestou depoimento na delegacia e não imagina o que aconteceu. Os policiais já ouviram aqui na delegacia de Campo Largo o pai do Fernando e funcionários da empresa Rei do Cal. Mas a principal testemunha ainda não prestou depoimento. A esposa de Fernando, que ficou frente a frente com os assassinos, a principal testemunha neste caso. Abalada, ela retornou a Santa Catarina para acompanhar o sepultamento do companheiro. Mas na próxima semana, ela será ouvida aqui pela polícia e deve esclarecer muitos pontos desta investigação. Em Bateias, onde o crime foi registrado, a população está com medo. Uma testemunha disse à polícia que a moto usada no crime estava rondando a cidade há 5 dias. 2 homens foram vistos na região perguntando pela empresa Rei do Cal na mesma moto usada no dia do assassinato, a moto que a polícia tenta identificar. Sabemos que os executores é uma dupla de motoqueiro, esses que estavam nessa moto de cor escura, o qual um ficou de piloto e outro ficou na garupa desferindo tiros, sendo 8 tiros de pistola calibre 380, 6 tiros no rosto da vítima e 2 no peito. Segundo a polícia, o crime foi premeditado. Os assassinos estudaram a empresa, escolheram
o melhor momento para cometer o crime. Na hora do assassinato, só estava Fernando, a esposa e um outro funcionário dentro da empresa quando o crime foi registrado. A polícia acredita que os assassinos são de fora. A investigação é complexa. O celular de Fernando foi apreendido. O computador que ele usava também. A polícia hoje faz um pente fino na história de Fernando para descobrir o quanto antes quem está por trás do assassinato. Um mistério que a família espera que seja esclarecido quanto antes. Para finalizar, bem da verdade, não se tem ainda o fio da meada do que pode ter acontecido, e pode ter sido qualquer razão, passional ou não, qualquer razão pode ser, qualquer razão.